E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. Bazan e hoje vamos retomar os nossos vídeos aqui. E por onde a gente poderia recomeçar contando a história aí, contando de forma mais dinâmica, de forma mais diferente, daquele estilão que vocês já conhecem. Então vamos começar do começo, lá da pré-história. Antes disso, é bom de sempre frisar que existem aí duas grandes teorias da evolução humana. Uma é o criacionismo, é aquela pautada na religiosidade. Nosso contexto, por exemplo, nosso contexto aí ocidental cristão, se é a criação do mundo conforme está na Bíblia, etc. E existe o evolucionismo, o Charles Darwin, né, a evolução das espécies. A gente vai pautar aqui na evolucionista. A criacionista é um conceito religioso que não cabe nosso tratamento aqui, pelo menos nesse formato desse vídeo. A gente vai tratar aqui do que a ciência, a teoria mais aceita pela ciência, e embora sofreu algumas modificações aí nos anos 60 e 70, é a teoria mais aceita, certo? Dito isso, vamos lá. Afinal, o que é pré-história? Ah, isso é fácil, né? É o que vem antes da história. Óbvio. Ah, tá. Não, sim. Mas o que quer dizer pré-história? A pré-história é um termo muito discutido pelos historiadores até hoje. Muitos não concordam com o termo pré-história. O que define a pré-história da história? O que separa isso? Basicamente é a invenção da escrita. Só que tem muitos povos que, mesmo não tendo escrita, fundaram uma civilização, tiveram uma sociedade. Então isso é criticado um pouquinho pelos historiadores, que a escrita não define pré-história ou história, embora ainda seja o termo mais aceito, pré-história, usado para separar, cortar o tempo histórico aí. Se a gente pegar, por exemplo, exemplos aí da sociedade dos Incas, eles não são pré-históricos, eles conviveram aí com os europeus, a chegada do Hernán Cortés, etc., dos europeus aí, século XIV, XV, XVI. Só que eles não tinham escrita. Então, desse modo, a gente deveria classificá-los como pré-históricos? Não. Então, por isso que entra muitas discussões aí sobre o termo pré-história. Então, para deixar claro, a história está sempre em mudança, sempre em constante alteração. Os Incas, voltando ao exemplo dos Incas, eles não tinham escrita, mas eles tinham um método de contagem, que são os quipós. Alguns historiadores acreditam que os quipós eram um sistema de escrita. Então, a gente consegue perceber através desses exemplos que a história está sempre em mudança. Então, a história não é aquela ciência parada. Ah, que saco, história, não aguento. Não, nada a ver, irmão. Não, definitivamente não é isso. A gente vai ver um pouquinho aqui na pré-história. Professor, a gente vai falar sobre o dinossauro aqui? Não. Desgraça! Embora seja legal, né? Não. A história, ou a pré-história, ela se pauta a partir da origem do homem. Tá, e a partir de quanto tempo que esses hominíneos surgiram no mundo? Veja bem que eu estou falando hominíneo. Até poucos anos atrás, utilizava-se a expressão hominídeo. Para quê? Para separar um pouco, dar o distanciamento. O animal mais próximo do homem hoje é o chimpanzé. O chimpanzé ele corresponde a 98% do nosso genoma. Então é um animal muito próximo da gente, falando aí do estado biológico. Então o hominídeo separa bem essas categorias. Coloca o chimpanzé, por exemplo, bem distante do homem. Alguns estudos afirmam que o chimpanzé não está tão distante assim. Então eles aproximaram um pouco mais essa cadeia evolutiva que aproxima nós humanos dos chimpanzés. Então utilizavam o termo hominíneo. Então já se usa aí a partir dos 4, 5 anos o termo hominíneo. Tem um outro termo aí nas academias que ainda não pegou direito, que é o termo hominina, que diz que é uma subtribo ainda dentro desses estudos antropológicos, que o chimpanzé ainda está mais próximo do que a gente pensa. Enfim, só para a gente entender, a história está sempre mudando. Então os hominíneos, os mais antigos que a gente tinha conhecimento até então, eram o Australopithecus, tanto o afarensis quanto o africanos. Eles datam aí de 3,2, 3,6 milhões de anos atrás. Outra descoberta muito recente, de poucos anos aí, encontrar-se um outro fóssil de um hominíneo
que ele se encontrou fora um pouquinho do eixo normal de onde ele é encontrado. Só para a gente entender, os restos de hominíneos, os fósseis encontrados mais comumente é na África, mais na parte leste africana, naquela região ali. Um achado recente de um novo hominíneo foi encontrado mais no centro africano. Isso é um achado muito importante. Por quê? Porque ele joga de novo o tempo histórico lá para trás. Então ele já joga que o período mais antigo do hominíneo não foi de 3,6, 3,8 milhões de anos. Ele data de 7 a 7 milhões e meio de anos atrás. E esse fóssil de hominíneo mais antigo já encontrado é chamado de Sahelanthropus chadensis. E se você for gamer, você vai entender a referência do game Metal Gear Solid 5. Sahelanthropus? How? So that's the Metal Gear he built for the Soviets. Muito importante também pra gente quebrar um pouco o mito. Tá vendo essa linha evolutiva aqui, né? Que virou meme, tem várias versões, tem camiseta e tal. O que essa linha dá pra gente a impressão? De que a evolução humana partiu de um ancestral, ele deixou de existir, surgiu um outro, ele deixou de existir, surgiu um outro, mais capacitado, supostamente, né? Até chegar o homem moderno, né? O Homo sapiens. Não, cara, tá errado. No, God, please, no! No! Não, cara, esse é um mito muito comumente difundido, né? Os hominíneos, os grupos de hominíneos, eles não deixaram de existir, muitos deles, para suprimir, né, para ser suprimido, e existir um novo hominíneo. Muitos deles chegaram a conviver no mesmo tempo. Aí, mais recentemente, não muito tempo, cara, cerca de 30 mil anos, 40 mil anos, muitos desses hominíneos, cerca de 5 grupos desses talvez, conviveram juntos. Aí tem várias teorias que abordam esse tema. Então, só para deixar bem claro, essa escalinha de evolução aqui está completamente errada. Quer dizer que são várias famílias que surgiram, algumas conviveram ao mesmo tempo, só que algumas foram se extinguindo. E por que elas foram se extinguindo? Vários fatores. Não adaptação ao clima, muitos desses grupos eram nômades, falta de caça. O surgimento dessa nova espécie de hominídeo acabou tomando a caça do outro, tomando os territórios, vários fatores. Então, falando sobre alguns desses grupos de hominíneos, o Australopithecus afarensis, que viveu por volta de 3,2, 3,5 milhões de anos atrás, e também o Australopithecus africano, que viveu quase ali pelo mesmo tempo. E por que ele tem esse nome? Por conta da região africana que ele foi encontrado, então ao sul da África. Então, Sul, Pithecus, macaco, seria macaco do sul. E quais são as características desse grupo? Basicamente, eles tinham braços longos, pernas mais curtas, andavam semi-ereto. Ele também já escalava árvores para buscar alimentos e também já utilizava algumas ferramentas, mesmo que ainda não a produzisse. Já eram bípedes um pouco curvados. Os macacos, de um modo geral, o chimpanzé, por exemplo, ele caminha pelos nódulos das mãos. Ele caminha assim, ele apoia a mão ainda para caminhar muitas vezes, mesmo embora ele consiga usar as mãos livres. O nome correto para isso, no caso do chimpanzé, é nodopedalia. Muito diferente do ser humano moderno, né? Ele é um bípede. Ele não necessita usar as mãos para caminhar, né? Ele tem as mãos livres para usar instrumentos e ferramentas. A não ser que você for Tarzan, né? Daí no caso você... Bom, depois disso podemos destacar aqui o Homo habilis, que ele viveu ali por volta de 2 milhões a 1,5 milhões de anos atrás. Ele já tinha o cérebro um pouco maior que o Australopithecus, e uma das características importantes desse hominíneo é que ele já fabricava instrumentos de pedra e madeira, por isso o nome Homo habilis. Depois, aí, por volta de 1,5 milhões de anos, temos o Homo erectus. Uma das suas maiores características é saber produzir o fogo, produzir e controlar. Então ele conseguia já produzir o fogo batendo duas pedras, tirando faísca das pedras e também raspando a madeira na outra. Uma outra característica muito importante desse hominíneo é que acredita-se que foi ele que migrou da África para a Europa e para a Ásia. O Homo neanderthalensis, ou simplesmente o homem de Neandertal. Um fóssil dele foi encontrado na caverna de Neander, na Alemanha, então por isso que carrega esse nome aí. Acredita-se que esse hominíneo viveu de entre 15 a 30 mil anos atrás, então aqui a gente dá um salto muito grande temporal, né? Já está muito mais próximo do Homo sapiens. É que ele já consegue manipular a natureza ao seu redor, ou seja, ele já começa a usar pele de animais, por exemplo,
para se agasalhar do frio. Além disso, há muitos indícios de que ele já fazia rituais fúnebres e cuidava dos doentes. Ele deixou vários resquícios de sua passagem pelas cavernas onde foi encontrado. E por último aí temos o Homo sapiens. O Homo sapiens com certeza conviveu com pelo menos o Neanderthalensis, entre outras espécies. Os primeiros indícios aí do Homo sapiens foram encontrados na França em 1868, na caverna de Cro-Magnon. Por isso também ele carrega o nome de Homem de Cro-Magnon. Esse hominídeo já era capaz de construir cidades, utilizar uma linguagem simbólica, ter seus rituais, etc. E quais são os 3 grandes períodos da pré-história? O período mais longevo, de maior parte, mais duradouro aí, foi o Paleolítico, que é também chamado Idade da Pedra Lascada. Por que Pedra Lascada? Porque os hominídeos já conseguiam lascar as pedras, deixá-las afiadas para fazer lanças, fazer machados e utilizar como ferramentas. Uma outra característica importante desse período é que os hominídeos que viviam nessa época eram nômades, ou seja, eles caçavam, pescavam, coletavam, e quando aquela região ficava escassa de alimentação, eles migravam com toda a sua população para uma outra área para poder se alimentar. É nesse período também que tem a grande conquista do fogo. No Paleolítico, os hominídeos também faziam muitas produções culturais. Existem muitos vestígios aí de pinturas em cavernas, as famosas pinturas rupestres, e também artefatos ou esculturas que eles construíam. O segundo grande período da pré-história é o Neolítico, cerca de 10 mil anos atrás. Qual a característica desse período? Os hominídeos já deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários, então começaram a fixar-se à terra, além também da domesticação de animais. Muitos historiadores afirmam que o desenvolvimento da apicultura deu-se por conta das mulheres dessa época, porque as mulheres observavam o ciclo da natureza, de plantio, de colheita, de semente, e entendiam como isso funciona. E esse agrupamento humano dá origem aí às primeiras organizações sociais. As pessoas começaram a se organizar socialmente, as famílias vão dar origem aos clãs, e esses clãs vão ser chefiados pelos membros mais velhos. As pessoas vão começar aí a ter algumas funções um pouco mais específicas, e nesse período também começa a surgir a tecelagem, eles começam a produzir seu próprio vestuário. Outro ponto muito importante também que define essa fase do Neolítico é o polimento das pedras. Então, o Neolítico também é chamado de Idade da Pedra Polida. O que é pedra polida? Você vai trabalhar melhor uma pedra, vai deixá-la redonda ou achatada para utilizá-la como ferramenta, para você poder moer grãos, você usar ela como arma de arremesso e usar como mais diversas formas de ferramenta. Também, no Neolítico, foi desenvolvido as primeiras cerâmicas. Isso muda muito a estrutura da humanidade como a gente conhece. Por que um vaso de cerâmica é tão importante? Porque através de um vaso de cerâmica você pode guardar o seu excedente, os seus grãos, os seus alimentos, o excesso daquilo que você produz para você não perder, você pode guardá-lo, no caso de grãos e sementes, para consumir em um outro momento. Ou começar a fazer as trocas. Isso lá na frente vai dar origem ao comércio como nós conhecemos. E esse período de transição do Paleolítico para o Neolítico é também chamado de fase mesolítica, ou seja, o meio. E por fim, a terceira e última fase da pré-história. Essa fase aqui, pessoal, ela começa na pré-história, mas ela vai se alongando ao longo da história antiga também. Então ela começa ali um pouquinho antes da história, na pré-história mesmo, e segue durante a história, que é a Idade dos Metais. Não é bem esses metais aí não, mas tá valendo. Então o que acontece? A Idade dos Metais, ele surge ali por volta de mais ou menos ali 5 mil anos atrás, é bem recente, a gente pensar do ponto de vista histórico. E o que é importante? Eles começam a aprender a fundir os metais. Então onde antes você tinha uma lança de madeira, de pedra, de osso, você começa a ter uma lança de metal. Olha só, então é uma grande evolução. Eles passam por 3 grandes fases. Primeiro o cobre, depois o bronze e depois o ferro. Então a gente vai pensar que uma civilização tem uma arma melhor que a outra, muito melhor que a outra, né? Uma arma de ferro contra uma arma de osso, contra uma arma de madeira. Essas civilizações já começam a ter vantagens militares sobre outras. Começa aí o período das grandes civilizações, o período dos grandes impérios. A gente vai entrar aqui nos Sumérios depois, a gente vai entrar aqui no Egito, enfim. Então essas civilizações antigas, elas vão perpassar durante ali a Idade dos Metais, mesmo já sendo na história. Esse corte periódico da pré-história é um pouco criticado, enfim. Mas para exemplificar isso, né? Então a Idade dos Metais começa ali na pré-história, finalzinho ali,
e se adentra ali, né, se alonga durante a história antiga. Aí não só para as armas, né, você fazer um arado de metal que ele vai durar muito mais, tem muito mais resistência do que um arado de madeira, de pedra, por exemplo. Então a agricultura começa a crescer, a população cresce, um exponencial crescimento populacional. A qualidade de vida melhorou muito da população. E aquela civilização que saiu na frente acabou dominando, sobressaindo a outra. Esse salto gigantesco demográfico, tecnológico, vai dar origem às primeiras cidades, às primeiras grandes civilizações. Importante avisar também que nem toda a civilização passou por esses períodos na mesma época. Nem todo mundo descobriu os metais ao mesmo tempo. Isso foi, embora algumas civilizações descobriram meio que simultaneamente, algumas outras civilizações demoraram um pouco mais de tempo. Da mesma forma que a escrita, que a gente vai finalizar aqui, não surgiu ao mesmo tempo em todo lugar, né? Ela foi surgindo aos poucos em lugares diferentes. Os metais também, a manipulação dos metais também se dá ao mesmo caso. Então começou o quê? Começou a crescer cidades, a criar gente, né? Sair gente pelo ladrão. Então a cidade começou a crescer demais e começou a fazer o quê? As pessoas começaram meio que se especializar em áreas diferentes. Então meio que surgiu a definição das profissões, podemos dizer assim. As pessoas começaram a dedicar a uma profissão específica. Então dá expansão, então traz a população aí de que viviam de forma nômade, né? Depois viviam em cavernas, e evoluiu há milhões de anos, lembrando bem, não foi de dia para noite, trazer uma população, uma cidade moderna e trazer até, por que não, os nossos dias atuais. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre pré-história, vou deixar aqui algumas indicações. Sobre filmes, eu vou indicar aqui o já conhecidíssimo Guerra do Fogo, que ele vai se tratar de tribos de hominídeos diferentes lutando justamente pelo fogo, o encontro desses hominídeos. É bem interessante, é um filme já clássico e bem conhecido. O segundo filme que eu vou indicar para vocês aqui é o Alpha, que é um filme mais recente, que ele trata basicamente da amizade de um garoto com um lobo. Começa aí meio que os princípios da domesticação de animais. Sobre os games, eu vou estar indicando aqui o Ancestors The Humanigame Odyssey. É um game que você tem que evoluir o seu personagem aí desde os seus ancestrais africanos para conseguir sobreviver no game. Bem interessante também. Outro game que eu vou indicar para vocês aqui é o Far Cry Primal, também que se passa ali no período mesolítico. Jogo de primeira pessoa, bem bacana também. Lembrando sempre que os filmes e games aí principalmente são sempre representações. Então tem que lançar um olhar mais cuidadoso aí, né, do ponto de vista historiográfico. Ele sempre tem licenças poéticas e coisas que não correspondem à historiografia. Mas vale a pena para conhecer algo além aí da literatura de um modo geral. Sobre livros, eu vou estar indicando aqui 3 livros do Walter Neves, que é a maior autoridade no Brasil sobre evolução humana. O primeiro chama Assim Caminhou a Humanidade. O segundo livro que eu vou estar indicando para vocês aqui é Como Nos Tornamos Humanos. E o terceiro, Um Esqueleto Incomoda Muita Gente. Além disso, eu posso estar indicando também a obra Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é um livro bem conhecido aí, é um best-seller, é um livro muito interessante, que fala sobre a evolução humana e fala sobre como nos tornamos humanos. Lembrando que todas as biografias, referências, links e demais temas que acercam o meio vão estar aqui na descrição. Então não deixe de conferir o link aqui na descrição, beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas, não entendi alguma coisa? Manda aí que de repente eu faço um vídeo resposta complementando esse aqui, corrigindo alguns erros que provavelmente deve ter, expandindo um pouquinho algum conceito que eu falei aqui, ou que eu só falei e não aprofundei, que vocês tenham dúvida. Então comentem aí nas redes sociais, aí no YouTube, a gente está aí no Instagram, a gente está aí no Facebook, está aí no Twitter. Manda pra gente aí, que a gente, dependendo da demanda aí, eu vou fazer um próximo vídeo resposta a esse aqui. E a pré-história vai continuar num próximo vídeo, que eu vou falar especificamente de América. Pessoal, esse projeto aqui faz parte de um projeto de financiamento coletivo. Se você achar válido auxiliar esse projeto continuar, você pode estar contribuindo. Vai ter algumas recompensas aqui. Eu recomendo vocês olharem aqui na descrição. Tem uma conta lá no Padrim. Você pode ser nosso mecenas, nos patrocinar. O que eu ganho com isso? Dá uma olhadinha lá, tem umas recompensas bem legais. Tá? Tem coisa que vale muito a pena. Eu peço que você curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todo lugar que você puder. Tem grupo de WhatsApp lá, que eu tô ativo, fica mandando fake news. Manda lá também, tá? Vocês vão ajudar a gente muito, cara. Então, curtir, comentar e interagir com o vídeo faz o vídeo chegar a mais pessoas. Essa resposta positiva ou não de vocês vai incentivar aqui esse humilde professorzinho a continuar com outros vídeos com outros temas. Então, assim como eu falei no vídeo de apresentação, tem mais vídeos diferentes vindo por aí, além de vídeos dito tradicionais, como esse aqui, com uma pegada um pouco mais diferente. Certo, galera? Então vejo vocês no próximo vídeo.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, falou, até mais.